Sentado no quarto de hóspedes, Roel Ascart olhou para a carta que ele segurava em suas mãos sem dizer uma palavra. Em frente a ele, Carter pegou sua xícara de chá e tomou um gole. Ele aqueceu o coração de Roel para saber que Carter não se virou contra Alicia apesar de saber as implicações que poderia ter na casa. Ele tinha escolhido priorizar suas responsabilidades como pai sobre aqueles como um patriarca. No entanto, a carta que Carter tinha trazido abalou Roel. A carta tinha sido encontrada dentro do quarto de Alicia na mansão dos Ascarts. Foi escrito antes de sua viagem para a área onde Roel tinha desaparecido, onde ela desapareceu também. Roel não se sentia muito bem com isso, pois indicava que Alicia já tinha uma premonição sobre seu despertar até então e provavelmente estava se sentindo extremamente confuso. Este foi o tempo que ela precisava de alguém ao seu lado, mas ele não estava lá para ela. Carter estava lutando com os desviantes, então ele também não poderia estar lá para ela. Roel entendeu sua posição e não tinha reclamações sobre isso, mas Carter não podia deixar de sentir que ele tinha falhado como um pai. Eu sabia que Alicia estava se sentindo emocionalmente instável. Eu queria escrever para ela para consolá-la, mas eu percebi que a lacuna causada pelo seu desaparecimento não pode ser preenchida com meras letras. Eu deveria ter retornado ao Ascart Fievdon então. Você não fez nada de errado, padre. Mesmo agora, a nossa maior prioridade é lutar contra os desvios para garantir que haja um futuro para a humanidade. A culpa é toda minha, disse Roel quando ele olhou para o envelope não aberto da Alicia com olhos desconectados por muito tempo. Carter suspirou suavemente e disse, Gabriel. Ela deixou-o para ti. Como seu irmão mais velho, você deve ouvi-la fora, não importa o que ela diz. Tudo bem, Roel respondeu com um aceno. Ele respirou fundo antes de abrir o envelope. Seus olhos ficaram ainda mais focados quando ele desdobrava a carta e lia cuidadosamente as palavras uma a uma. Querido senhor irmão. Se você está lendo minha carta agora, isso significaria que você voltou com segurança. Estou feliz que você tenha sobrevivido à prova, embora eu nunca duvidei que você voltaria. Os outros estão preocupados. Ana tem crescido mais magro com cada dia que passa, temendo que você não voltaria. No entanto, eu sei melhor. Enfrentastes perigos incontáveis de uma idade jovem, mas nunca deixaste de voltar para o meu lado e continuas a viver uma vida mundana comigo. Eu não acho que desta vez será uma exceção. Lamento, senhor irmão. Se você está vendo esta carta agora, isso significaria que eu não consegui recebê-lo de volta com um sorriso apesar das tribulações que você passou. Sinto muito por isso. Tenho me sentido inquieto recentemente, mas não é por causa do seu desaparecimento. Tem havido algo amiss sobre o meu estado. Eu tenho tido sonhos estranhos retratando cenas que eu nunca vi antes, mas eles eram tão vívidos como se eu tivesse vivido através deles. A minha mana também começou a mudar. Mais importante de tudo, posso sentir algo profundo dentro de mim transformando. Eu não sei o que é, mas posso sentir minha existência lentamente diminuindo, como se estivesse sendo diluído pelos sonhos que tenho. Às vezes, até me esqueço do meu senso de si mesmo enquanto estou sob a luz da lua. Tenho medo. Eu tentei consultar nossos mágicos e a equipe médica dos Sorofias, mas eles não tinham nenhuma pista sobre minha condição. Para evitar minha condição de piorar, eu permaneceria acordado na escuridão da noite, mas eu não acho que eu possa segurar muito mais. Lamento. Eu já murmurei muito sobre mim. Eu não queria escrever esta carta, mas estou me sentindo tão frustrado tentando manter meu senso de si mesmo enquanto minha cabeça está cheia de seu desaparecimento e nossa relação. Talvez estas preocupações sejam a razão pela qual uma fenda apareceu no meu coração. Senhor irmão, você gosta de mim como sua irmã mais nova ou como uma mulher? Estamos juntos há tanto tempo que posso dizer o quanto te preocupas comigo como membro da família, mas tens sentimentos por mim como homem. Eu honestamente não sei. Agora que penso nisso, senhor irmão, está a evadir-me durante todo este tempo. Eu sempre perdi as oportunidades para bravo perigo com você.
Tentei verificar os teus sentimentos uma e outra vez, só para nunca ter sucesso. Antes de saber, comecei a temer o que essa resposta pode ser. Devíamos ter sido os mais próximos, mas por que é que parece que somos os mais distantes? Você deixou a minha mão para Usher em um futuro mais brilhante para nós, ou é a sua maneira de expressar rejeição? Se é o último, para que foi toda a minha persistência e trabalho duro? As minhas ondas cardíacas sempre que penso sobre estas questões. Eu não poderia suportar não escrever todos estes para baixo. Lamento, senhor irmão. Acho que é mesmo isto. Eu não sei no que vou me transformar, mas sei que tenho que deixar a casa Ascart. Este lugar está cheio de nossas memórias, eu não serei capaz de suportar trazendo destruição aqui. Pergunto-me o que me tornarei na próxima vez que nos encontrarmos. Vou tornar-me teu inimigo? Eu não sei o que resultará das mudanças que me afetam, mas por favor prometem não olhar para mim se eu me transformar em um monstro feio. Eu não quero que a pessoa que eu amo me veja em um estado tão feio. Se me transformar num inimigo, mata-me com as mãos. Só quero ser tua até na morte. Espero sinceramente que essas duas situações não aconteçam. Seria melhor eu levar esta carta de volta e destruí-la antes de ela chegar até você. Até a nossa próxima reunião. Alicia Ascart. Lamento, senhor irmão. Eu já deveria ter terminado a carta, mas eu não sou tão forte como eu pensava. Retiro as minhas palavras anteriores. Estou com medo. Estou com medo de que de repente desaparecerei da face do mundo. Estou com medo de que eu me torne um monstro. Eu não queria ser fraco e covarde, mas eu não posso suportar o pensamento de tudo que termina assim. Eu já inventei minha mente para se tornar mais forte e independente, mas apenas desta vez, você não vai ouvir meu desejo. Eu não quero esquecer você. Por favor, salva-me. Os olhos de Roel se estreitaram quando viu as últimas palavras de Alicia. Sua mana incrivelmente concentrada se manifestou em uma névoa negra desenfreada que bateu as paredes de rocha ao seu redor, sacudindo toda a fortaleza. Parecia que alguém lhe tinha torcido os nervos. Cada respiração que ele tirou lhe trouxe dor insuportável. Neste momento, ele já havia esquecido de tudo ao seu redor. A única coisa que resta na sua mente era uma silhueta prateada. Foi realmente afortunado que havia outra pessoa importante para ele ao seu lado. Roll. Roll. Pare. O Carter gritou. Sua voz trouxe alguma clareza de volta para Roel, como o último finalmente levantou sua cabeça para olhar para seus arredores. O quarto era uma confusão. O teto tinha sido reduzido a fragmentos de rocha que bateram o resto da sala, deixando buracos em móveis e paredes iguais. Os guardas na porta haviam sido colocados sob uma pressão tão tremenda que nem sequer conseguiam levantar suas cabeças, eles só mal podiam permanecer em seus pés inclinando-se na parede ou suas armas. Uma multidão se reuniu fora da sala, olhando para ele com rostos preocupados. Celina, Juliana e Kurt estavam entre eles, bem como Cynthia, que estava servindo como sua guarda-costas nos últimos dias. Praticamente todos os membros próximos da Rose of Dawn estavam lá fora agora, só que eles ousaram não se aproximar dele. O único que estava dentro da sala com ele era Carter, embora tivesse erigido uma barreira de mana para se proteger. Você está acordado agora, Roel? Carter perguntou gravemente. Sinto muito. Roel baixou a cabeça apologeticamente. A multidão lá fora evitava um suspiro de alívio. A expressão de Carter também afrouxou um pouco. Eu estava com medo das minhas inteligências. Eu não sabia o que fazer, especialmente porque nenhuma das suas altezas estava por perto. A propósito, quem é aquele homem? Ele é o pai de Roel. Ah? Os membros da Geração de Ouro rapidamente trocaram informações. Celina, filha do Conde Bess, reconheceu Carter devido aos laços entre suas casas, enquanto Kurt e os outros olharam para Carter em desconcertação. Carter não estava muito preocupado com a atenção nele. Ele olhou para a carta na mão de Roel e suspirou mais uma vez.
Com uma onda leve de sua mão, ele varreu a poeira e escombro dentro da sala fora da janela. Ele sabia que Roel ficaria agitado depois de ler a carta, mas ele não tinha pensado que seria nessa altura. Foi um alívio que ele estava por perto para parar Roel, ou então o desenfreamento do último pode ter causado danos consideráveis à fortaleza. A agitação fora clarificou ainda mais a mente de Roel. Ele lentamente acalmou sua respiração antes de se voltar para eles e disse: "Desculpe, minha mana foi emboscada por um momento. Estou bem agora." "É bom ouvir isso. Eu informarei os guardas." "Está bem. Está ficando tarde agora, então não vamos ficar aqui." A multidão poderia sentir que Roel não estava no estado de espírito ideal, então ele Stackfully decidiu recuar em vez de lingerem na área. Cynthia se curva para Roel antes de levá-la embora, certificando-se de fechar a porta atrás dela. Carter se estabeleceu de volta para a cadeira, enquanto Roel olhou tranquilamente para a carta em sua mão. O tempo passou. Roel não explicou nada, e Carter também não perguntou sobre nada. Muito tempo depois, Roel finalmente decidiu. Ele olhou para o homem de meia-idade e disse roucamente: "Oh pai, eu vou salvar Alicia. Você deve fazer isso. Terei que ir sozinho, e provavelmente será perigoso." Carter caiu em silêncio. Ele não sabia sobre a história da linhagem do rei, e ele não sabia muito sobre o que Roel tinha passado, já que ele raramente estava em casa. Ainda assim, como uma das figuras-chave na fronteira oriental, ele sabia que o perigo que Roel falou estava em um nível diferente do das pessoas comuns. Mesmo assim, ele não fez nenhuma tentativa de parar Roel. Ele acendeu um charuto e olhou pela janela. O caminho para a transcensão é repleto de perigos. Cada transcendente tem sua razão para embarcar neste caminho perigoso, mas todos eles são conduzidos por sua fé. Naquela época, a fé de Alicia não era mais do que você. Os olhos dourados de Roel tremeram. O rosto de Carter encurralou-se em autorreprovação enquanto ele continuou: "E eu fui quem a iniciou na estrada para a transcensão, mas eu não pude ajudá-la. Falhei como pai. Mas é diferente para você. Ainda tens hipótese de lhe compensar. Eu não posso impedi-lo de fazer isso. Pai. Vai buscar a Alicia de volta, não importa o que seja preciso. Mantiveste-a à espera por muito tempo." "Understood", Roel respondeu solenemente antes de subir aos pés. Encurralou-se profundamente com o Carter antes de sair da sala. A carta de Alicia tinha sacudido Roel. Tornou-o consciente dos seus erros. Ele sempre pensou que nunca iria separar-se com Alicia, e desde que isso havia permanecido o caso por tanto tempo, ele tinha acabado levando-a como garantido. Para ele, ela sempre foi uma garota inocente e malvada que viveu seus dias sem preocupações. No entanto, a carta deu-lhe uma espreitadela nas frustrações que estavam ferindo em sua mente. O amor não era todo doce, era muitas vezes amargo também, especialmente para jovens sensíveis. As rejeições que ela tinha enfrentado repetidamente deixaram uma sombra no coração de Alicia, e essa foi a maior fraqueza puxando-a para baixo ao lidar com o influxo de memórias provocadas por seu despertar. E Roel, até certo ponto, foi o culpado por trás disso. Ele poderia sentir a confusão e renúncia de Alicia através da carta, e ela vai insinuar o desespero que ela sentiu em sua situação. Mas, no final, ela ainda escolheu agarrar-se à esperança. "Por favor, salva-me." Essas eram as palavras que Alicia tinha escrito no postscriptus da carta, e eles refletiam seu verdadeiro desejo. Foi uma redenção para o Roel. Mostrou que ela confiava nele para trazê-la de volta mesmo no final. Ele trouxe-lhe coragem, e ele conseguiria, independentemente do preço. Roel estava junto à janela em sua sala de estudo escuro, olhando para a vasta planície abaixo. Ao lado dele, o guia espiritual permaneceu adormecido rapidamente na gaiola que recebeu de Antônio. O guia espiritual era seu único meio de rastrear Alicia, mas tinha uma natureza caprichosa que só procuraria seu mestre anterior quando se lembrasse dela. No entanto, havia outra solução que Roel poderia empregar.
O fracasso do guia espiritual de lembrar Alicia pode ter sido devido a estímulos insuficientes sendo fornecido a ele. Deve ser possível abalar sua memória se ele pudesse estimulá-la com mana semelhante à de Alicia, mas ele teria que pagar um preço correspondente para conseguir isso. Os olhos dourados de Roel lentamente se estreitaram. Ele tinha planeado antes bidê seu tempo, mas isso não era um luxo que ele poderia mais pagar. Alicia tinha enviado uma chamada para ajudá-lo, e ele já estava meio ano atrasado. Todavia, a voz de Roel ecoou na sala escura. Uma rapariga de cabelo laranja manifestada na escuridão. Foi o soberano Spiriteer da Era Antiga, um de seus companheiros mais confiáveis. Eu não sei o que você está planejando, mas duvido que seja algo bom, já que você me chamou, de todas as pessoas. Diante dos olhos dourados que brilhavam na escuridão e sentiam que podiam ter sido de um dragão adormecido, Todavia tinha uma premonição e avançou para afirmar sua opinião primeiro. Sua alma só se recuperou, eu aconselharia você contra fazer qualquer coisa imprudentemente. No entanto, a mente de Roel permaneceu inalterada. Ele olhou para a jaula ao lado dele e perguntou: você é capaz de fortalecer a porção da minha alma que pertence a Cia sem mim sofrer cificação? Eu posso fazer isso, mas isso vai colocar um grande fardo em sua alma. Além disso, uma vez pode não ser suficiente se seu objetivo é estimular este pequeno companheiro, Todavia respondeu como ela casualmente levantou o guia espiritual dentro da gaiola. Abaixo de sua atitude casual foi um aviso undertone. Apesar de sentir a desaprovação do Spiriteer Sovereign, Roel silenciosamente levantou sua mão, gestando para ela fazê-lo. Eu não vou assumir a responsabilidade pelo que acontece a seguir, disse Todavia com um suspiro. Ela levantou suas pequenas mãos para formar uma ponte entre Roel e o guia espiritual antes de desencadear sua autoridade. Ninguém no mundo conhecia a alma de Roel melhor do que Todavia. Ela facilmente adulterou com sua alma, e não demorou muito para uma luz branca brilhar de seu corpo. Esta luz branca não era da mana, mas algo mais profundo e até mesmo sagrado. Sob esta luz branca, o guia do espírito na gaiola de repente emanou uma luz brilhante como se tivesse despertado de seu sono antes de bater em toda a gaiola. Isto parece que é um sucesso, Todavia respondeu com um sorriso enquanto lançou a mão de Roel. Ela abriu a gaiola, e o guia espiritual imediatamente correu para fora e circulou em torno de Roel. Sem a canalização de Todavia, o fragmento da alma de Cia dentro de Roel rapidamente se acalmou, fazendo com que a luz branca se desvanecesse. Ao mesmo tempo, a aura que ele tinha emanado anteriormente, que era semelhante a Alicia, também desapareceu. Isto pareceu confundir o guia espiritual, pois escutou a área sem rumo em busca de seu alvo desaparecido. Roel olhou o guia espiritual nitidamente. Enquanto isso, Todavia examinou a expressão de Roel, mas ele não mostrou nenhuma dica de desconforto decorrente das mudanças em sua alma. Ela levantou suas sobrancelhas quisicamente, mas ela decidiu não dizer nada sobre isso. O guia espiritual de repente descobriu algo. Ele emanou um flash brilhante de luz, e o espaço circundante começou a faturar. Ao perceber isso, Roel começou a lançar uma névoa branca. O guia espiritual começou a desaparecer em ar fino. Da mesma forma, a névoa branca começou a mover-se e envolver o corpo de Roel. Eu não esperava que houvesse um mutante como você entre os herdeiros do Kingdom Origin Attribute. Armadura divina da Era de Cia. Não admira que a tua concha seja tão grossa. Uma mulher de cabelos negros e de olhos dourados olhou friamente para a armadura do homem desmoronado na frente dela. Essas palavras Jouté do homem exausto, que grita de seus dentes e tentou subir de volta para seus pés, só para ser enviado voando imediatamente. Ele nem sequer sabia de onde veio o ataque, muito menos ter a capacidade de guardar contra ele. Ele caiu mesmo em uma parede, e o impacto intenso o fez vomitar sangue. Ele podia ter perdido a consciência, mas recusou-se a admitir a derrota. Por favor, considere o meu. Que irracional. A mulher cortou friamente as suas palavras. Seus alunos de ouro se alargavam, e o homem foi empurrado ainda mais para dentro da parede, fazendo-o gemer na dor.
Eu disse-te para nunca mais apareceres diante de mim. Quantas vezes tenho de fazer isto para meter isto na tua cabeça? Eu adoraria fazer o que você pediu, mas não temos muito tempo. Preciso da tua ajuda. Nós não tem muito tempo. Não, é apenas tu. A pressão sobre o homem se intensificou, fazendo com que sua armadura brilhasse mais. Os ardhos desapareceram. Conseguiste. Não há nada que você possa fazer que mude isso. Isso pode não ser assim. Basta. Estou cansado da tua obstinação. Não me force a matar você. A mulher falou com raiva irreprimível. No entanto, isso não conseguiu silenciar o homem. Sei que me odeias a mim e ao meu clã, mas pelo menos ouve-me. Cala-te. Caso contrário, eu vou. É sobre o plano final. A mulher congelou ao ouvir essas duas palavras. Dentro do castelo de Lilith, o homem com seu corpo alojado dentro da parede olhou para a beleza diante dele, e seu batimento cardíaco apressou-se. Sob o seu olhar, os olhos da mulher lentamente ficaram sombrios. O plano final. Esta foi uma operação confidencial para os Ardhs e os Akermans. Os Ardhs, como os criadores do plano final, eram mais experientes sobre isso, mas dificilmente deveria haver alguém nos Akermans que sabia disso, especialmente depois de sua queda. Depois do outrora poderoso Ardhs caiu da graça, o plano final chegou a um impasse. Foi por isso que ela sentiu surpresa, pesar e resignação ao ouvir o nome. No entanto, a menção do nome de um plano não poderia mudar de ideia. O plano final? Eu não esperava ouvir isso de você, mas eu me cansei de sua pratle. Não é pratle. Eu encontrei a única solução para resolver a crise atual, o homem esclareceu indignadamente, limpando o sangue de sua boca. O poder aproveitado pelos adoradores do Salvador está além do que os Akermans podem lhe dar sozinhos, mas isso é uma chance para que você exija vingança sobre eles também. Esse é o nosso negócio, e eu não acho que você está em uma posição para estar preocupado com a vingança do nosso clã. O que queres dizer? Os outros príncipes podem apenas arrebatar o trono enquanto você está desperdiçando seu tempo aqui. Nesta taxa, você deve estar se preocupando com sua própria vida, muito menos com qualquer solução que você tenha em mente. Essas palavras silenciaram o homem, mas não era suficiente dissuadi-lo. Se alguma coisa, só o emboldenou ainda mais. Ajuda-me a tornar-me imperador, então. O quê? Essas palavras ridículas confundiram a mulher. Ela começou a descascar quando seus olhos se tornaram muito mais afiados. Mesmo assim, o homem permaneceu unfazed. Por que você não me ajuda a reivindicar o trono se você não acha que eu tenho o poder de apoiar minhas palavras? Isso resolveria todas as suas dúvidas. Teríamos o poder de empurrar qualquer plano para a fruição uma vez que eu tome a coroa. Você acha que isso é uma piada? Se você ainda não confia em mim, você pode me ligar de qualquer maneira que desejar. Aceito tudo o que me infligir, seja uma maldição ou um voto divino. Em troca, espero que você faça tudo o que puder para ajudar. Bom. O homem foi espancado na parede de rocha grossa novamente antes que ele pudesse terminar suas palavras, causando uma grande explosão. Os fragmentos de rocha voaram em todas as direções, e a poeira entupiu a área. Ele disse outra boca cheia de sangue fresco. Não te apetece? Seu monte de lixo de um clã nos deve inúmeras vidas. Como se atreve a ficar de pé diante de mim e pedir ajuda? Eu sei que te fizemos injustiça tosse de tosse, mas se nos unirmos as mãos, podemos salvar mais pessoas, mesmo toda a humanidade. Esse é o ideal do seu clã, certo? O homem espancado prosperou do chão com grande dificuldade. O sangue fresco fluiu pela mandíbula inferior e gotejava do queixo, mas não lhe pagou nenhuma atenção. Ele teve a coragem de partilhar os seus valores. Eles usam seu grande poder não para a dominação, mas para salvar outros. Seus antepassados sempre cuidaram tranquilamente do mundo das sombras, permitindo que os outros desfrutem da paz de uma vida mundana. Ambos são heróis e santos.
É por causa deles que eu posso permanecer de mente clara neste mundo turbilhão. Eu sei o que posso fazer é limitado, mas mesmo assim, eu quero continuar seus ideais e a tosse continua. A consciência do homem começou a se fundir à medida que o mundo se virou ao seu redor. Quando seu corpo caiu no chão, ele levantou sua cabeça e viu a mulher dando um passo atrás com uma cara chocada. Tu. Pela primeira vez, a mulher olhou como se ela tivesse algo para lhe dizer, mas ele já tinha perdido a consciência. Tudo o que restava era um grito distante ecoando nos ouvidos. Paul Ackerman abriu abruptamente os olhos numa sala escura. Semelhante a alguém a acordar de um pesadelo, os olhos dele dispararam. Poucos grânulos de suor sentaram-se na testa enquanto respirava rapidamente. Os olhos dele olharam para o teto acima dele. No entanto, sua expressão só se tornou mais severa depois que ele pegou sua respiração. Ele se sentou de pé e esfregou seus templos enquanto refletia sobre o conteúdo de seu sonho. Depois de muito tempo, olhou pela janela e suspirou. Foi antes do amanhecer, uma época em que a maioria deveria ter estado a dormir. No entanto, ele poderia ver platos dos guardas imperiais do Império Austini implantados em todo o palácio. Foi um nível inconfortavelmente extremo de segurança para ele. O que ele estava mais preocupado, no entanto, foram os eventos que aconteceram na última semana. Paulo não estava mais no Palácio Imperial do Império Austini. Há uma semana, ele recebeu uma ordem rara do Imperador Lucas para se mudar para um palácio secundário localizado na cidade interior da capital. Ele inicialmente pensou que era apenas uma outra ordem normal de implantação, mas rapidamente percebeu que algo era amiss. Os exércitos do Império Austini foram mobilizados pouco depois. Uma atmosfera tensa persistente. Não demorou Paulo a perceber que ele estava sendo encarcerado junto com Liz, sua única empregada. O que era ainda mais estranho foi que desde que ele tinha se mudado para este palácio secundário, a frequência de seus sonhos tinha aumentado, e eles estavam ficando cada vez mais vívidos. É isso, realmente sonhos? Paulo tropeçou sob o seu hálito enquanto ele agarrou sua testa, como se a ferida sangrenta que ele tinha sofrido em seu sonho anterior tivesse sido transferida para o mundo real. No final, ele não tinha outra opção senão abrir os olhos à realidade. Desde o início, ele sabia que aqueles não podiam ter sido sonhos simples. Nem as pessoas nem os eventos desses sonhos lhe eram familiares, mas havia uma estranha coerência com os conflitos e relacionamentos. Era difícil de compreender que um sonho poderia ser tão lógico quanto ter sua própria trama coerente. Ele sentiu que esses sonhos eram mais como memórias do passado, as memórias dos antepassados de sua linhagem Ackerman. Mas por que essas memórias apareceriam na cabeça dele? Ele provavelmente deveria ter visitado um médico para fazer sentido desta questão, mas como um filho ilegítimo, ele pensou que outros poderiam apenas levá-lo levemente se ele convocou um médico imperial sobre isso. Devido a isso, ele nunca tinha falado sobre isso com ninguém além de sua empregada, Liz. No entanto, em dias mais recentes, ele de repente teve uma premonição inexplicável de que ele estava prestes a superar algum tipo de gargalo para lembrar algo vital. Este sentimento inicialmente assustou-o, mas seu medo diminuiu depois que teve algum tempo para se acalmar. Ele sentou-se da zedle em sua cama como o sol lentamente subiu ao céu. Isso despeliu seu desejo de voltar a dormir. Assim, ele levantou-se e saiu, onde encontrou Liz e alguns soldados desconhecidos em pé de guarda. Bom dia, Vossa Alteza. Acordaste cedo hoje. Eu acordei depois de um sonho e não poderia adormecer depois. Vejou. Paulo olhou para os guardas impassivos antes de continuar a conversar com Liz. Ele ficou surpreso com o quão cedo Liz foi hoje, dado que ela geralmente o acordaria em um tempo muito mais tarde. Ele estava prestes a perguntar sobre isso quando viu a Liz piscar para ele. Apanhando sua deriva, ele começou a ir para a sala de jantar com ela. Quando a porta da sala de jantar fechou, Liz virou-se para olhar para Paul. Este último tomou um momento para examinar seus arredores com sua mana antes de sacudir sua cabeça enquanto sua expressão afrouxou.
Está tudo bem. Não há ninguém nas proximidades. Estamos seguros aqui por enquanto. Isso é um alívio, Sua Alteza. Você não tem que esconder seus desejos malignos agora que ninguém está por perto. O mal deseja minha cabeça. Você está excepcionalmente cedo hoje. Aconteceu alguma coisa? A situação é um pouco peculiar hoje. A expressão de Liz tornou-se séria quando ela foi para o lado de Paulo e disse mais tranquilamente: Nós recebemos notícias de Sua Alteza Lilian. Ela disse-nos para nos prepararmos. Preparar-nos? Para quê? Paulo perguntou em confusão, sem saber o que isso significava. Liz pescava. Concluindo que ele estava fazendo uma pergunta séria, ela deixou sair um suspiro e disse: É Sua Alteza, você não pode estar pensando que você é um convidado aqui, você está? É claro que não, Paulo respondeu com um sorriso amargo, como ele pensou sobre como seus guardas mudaram todos os dias. Não faço ideia do que Sua Majestade está a tramar, mas sem dúvida, Vossa Alteza está a ser usado por ele. É improvável que qualquer coisa boa surja depois de Sua Majestade ser feito espirrando qualquer valor que ele possa obter de você. Estamos em uma posição perigosa, disse Liz. Eu sei disso. Em outras palavras, você está dizendo. Sim, é hora de fazermos uma fuga, Liz sussurrou antes de irmos para a mesa. Paulo ficou em uma nas antes de se assentar em sua cadeira. Em vez de estimular o seu nervosismo, essas palavras soaram tranquilizando-o. Ele não estava perto de nenhum dos Akermans, mas ele ocasionalmente receberia ajuda de Lilian devido a seus laços com Roel. Ele não achou que Lilian procuraria magoá-lo, especialmente agora que Roel havia retornado. Respirando um suspiro de alívio, ele pensou sobre o sonho que tinha tido ontem à noite enquanto pacientemente esperou por sua oportunidade. Enquanto Paulo estava se preparando para sua fuga, Roel estava fazendo seu caminho através de uma área turbida de caos total. Como era ir numa viagem com um guia espiritual? Ninguém teve a resposta a esta pergunta, nem mesmo Antônio, que tinha pesquisado feitiços espaciais. Os perigos dos feitiços espaciais eram conhecidos desde a Era Antiga. Seria preciso pura ignorância seguir essas pequenas coisas que atravessavam livremente o espaço, pois isso não teria sido diferente de cometer suicídio. Guias espirituais poderiam ir para lugares onde os seres humanos não poderiam sobreviver, como através de lava quente que derreteu tudo ou oceano profundo que instantaneamente esmagaram corpos humanos em pedaços. Para encontrar Alicia, Roel havia ignorado a oposição de Spiriteer Sovereigne Davia e pagou um preço pesado para despertar o guia espiritual de Alicia. Graças a isso, ele estava agora qualificado para responder à pergunta anterior. Charles. A maneira como os guias espirituais procuravam seus mestres não era tão eficiente quanto os estudiosos tinham teorizado. Em vez disso, eles recorreram ao método primitivo de traçar os passos de seu mestre. Quando a névoa branca o envolveu parou de se mover pela primeira vez, Roel se encontrou de pé na fronteira entre uma floresta e uma planície. Não havia anomalia no céu, e a floresta noturna estava terrivelmente silenciosa. Não parecia que havia ninguém na área. Roel seguiu o guia espiritual com um sapo confuso. Demorou algum tempo, mas logo descobriu onde estava este lugar. Foi o lugar onde Alicia foi visto pela última vez, bem como o lugar onde ele havia entrado no estado das testemunhas para evitar a escuridão da fog. O rosto dele ficou solene. Ao mesmo tempo, Edavia falou: Por que você não descansa? Essa pequena coisa provavelmente vai parar em muitos lugares se essa é a maneira como ela conduz sua busca. Eu posso apoiar sua alma, mas você tem que pagar um preço pesado para utilizar esse feitiço espacial seu, certo? Roel caiu em silêncio. Ele sabia como o efeito lateral perigoso de Silver Devourer era. Uma parte de sua existência seria devorada com base na frequência e extensão de seu uso, e isso foi o que estava acontecendo com ele agora. Uma parte de seu sangue tinha desaparecido, resultando em seu rosto ligeiramente pálido. Para piorar as coisas, este foi apenas o início da sua jornada.
Sabendo que ele provavelmente teria que usar Silver Devourer muitas vezes mais, ele teria que fazer alguns preparativos, não importa o quão ansioso ele estava. Além disso, ele não era tão ingênuo quanto pensar que tudo seria magicamente resolvido quando ele encontrou Alicia. Seria apenas o início de tudo. Por exemplo, Alicia, que provavelmente esquecera dele, não desistiria sem uma luta. Ela era uma transcendente de nível de origem 1 agora, o que significava que ela não seria um adversário fácil de lidar com. Enquanto Roel também tinha crescido consideravelmente mais forte depois de derrotar o desvionte soberano Banjol, colocando-o extremamente perto do nível 1 de origem, ainda havia uma lacuna entre ele e os verdadeiros transcendentes do nível 1 de origem, especialmente quando chegou a existências especiais como Alicia. Ele nunca tinha pensado em lutar com Alicia antes, mas agora que ele estava nesta situação, ele percebeu que Alicia poderia ser apenas sua maior nêmesis. Seu poder de explosão foi indubitavelmente um mau jogo para sua resistência incrível. Tenho de pelo menos manter a minha condição acima de um certo nível antes de nos encontrarmos. Com tal pensamento, Roel virou-se para seu sistema, que ele não havia verificado por muito tempo devido ao quão ocupado ele estava. Ele navegou pelo chamado Glorious Return Commemoration Event e logo encontrou uma marca confiável. Um must-have antes de um showdown final. Amplamente aumenta a resistência, a mana e diferentes aspectos, permitindo que se traga a proeza completa. Efeitos colaterais, fraqueza após a batalha. Preço, 5.000 moedas de ouro. Perdeu demasiado sangue? Não te preocupes. Enquanto você tiver um hálito em você, Lobor Bland Restoration Serum, Deluxe, concederá uma segunda vida. Tenha cuidado para não beber muito, a menos que você queira ter uma das suas artérias cerebrais pop. Efeitos colaterais, exaustão física. Preço, 50.000 moedas de ouro. 50% off itens na loja de eventos. Lobor Restauração e Melhoria do Soro Tipo 3º. Preço, 50.002500 moedas de ouro. Sérum de Restauração de Sangue de Lobor, Deluxe. Preço, 50.025.000 moedas de ouro. Sim, não. Sem qualquer hesitação, Roel tapped no sim botão. Havia um flash de luz, e 2 garrafas de soro da antiga civilização loboriana apareceram em suas mãos. Enquanto ele tinha enfrentado sua parte justa de problemas consumindo soros loborianos no passado, ele teve que admitir que não havia nenhuma negação de sua potência médica. Ele despertou o soro mais viscoso, vermelho e tomou um gole, e seu rosto pálido rapidamente ficou vermelho. Estimulou a velocidade do regrowth glóbulo vermelho de seu corpo, reabastecendo o sangue que ele tinha perdido como resultado do efeito colateral de Silver Devourer. Sua taxa de metabolismo melhorada acumulou-se em sua exaustão, como afirmado no efeito colateral do soro, mas isso não foi um problema desde que ele tivesse o Lobor Restauração e Enhancement Serum tipo 3º. Oh! Tiraste as coisas formidáveis. Eu não pensei que haveria algo semelhante à minha biblioteca neste mundo, o Edavia encanou. Eicham? O que queres dizer? Roel foi perplexo. Edavia se manifestou na frente de Roel e piscava os olhos em surpresa antes de perguntar: Você não sabe o fundo desse seu poder? Poder? Você está se referindo ao sistema? Roel olhou para os 2 soros com um sapo como ele falou. O que você quer dizer quando você diz que meu poder é semelhante à sua biblioteca? Minha biblioteca contém as histórias das inúmeras pessoas que viveram desde a Era Antiga até agora. Sua coleção só continuará a crescer com a morte de seres mais inteligentes. É um presente que recebi de Cia para passar meu tempo. Acho que o seu poder contém as relíquias de todas as civilizações da Era Antiga até agora. Roel alargou os olhos. Ele teve que admitir que o sistema era realmente semelhante à biblioteca de Edavia agora que ele pensou sobre isso, apenas que a forma pode ser um pouco diferente. Minha capacidade só pode ser ativada através do dinheiro ou do carinho que recebi de outros, destacou Roel. É o mesmo para mim. Tenho de gastar a minha mana para aceder aos livros.
Seja dinheiro, carinho ou mana, esses são os preços que temos que pagar pelos nossos poderes. Você está dizendo que meu poder se origina de Sia. Roel caiu em silêncio. Ele nunca tinha incomodado pensar mais profundamente na origem do sistema, mas a teoria de que o sistema era o poder de Sia manifestando-se em uma forma compreensível para ele era plausível. Então, este é o reitor? Ela deve ter te amado. Eu tive que trocar minha liberdade por esse poder, disse Edavia enquanto ela penetrou na inveja. As sobrancelhas de Roel dispararam quando ele refutou. Eu recebi esse poder antes de eu acordar para minha linha de sangue, então eu ainda não era o reitor. Eu também não acho que a deusa mãe teria concedido tal poder em mim, então, considerando como ela era hostil ao clã reitor. Estou falando de Sia, não da deusa mãe. Sia é o único capaz de tecer este grande feitiço que transcende o espaço e o tempo. Mas a Sia já não é. Pode ser um fragmento de sua alma ou um remanescente de sua consciência. Eu não sei os detalhes exatos, mas o que aconteceu. Mesmo que você não fosse o reitor, então, como seus olhos poderiam ser obscurecidos por apenas alguns meros anos? Edavia deixou um suspiro indefeso antes de olhar para Roel com uma expressão insatisfeita. Algo decisivo deve ter acontecido, liderando ela acredita que o futuro foi decidido. É por isso que ela passou sobre o poder para você com antecedência. Ela sempre foi assim, colocando uma frente imparcial ao permitir que suas emoções melhoram dela quando veio a questões privadas. Esse foi o caso quando ela escolheu me poupar, e esse é provavelmente o caso quando ela concedeu esse poder em você. Ela deve ter realmente te amado. Não admira que a sua consciência principal, a deusa mãe, te veja como seu filho. Você deve continuar trabalhando duro. Edavia desajeitou sua pequena mão antes de desaparecer no ar fino. Roel olhou para os soros em sua mão antes de murmurar com um aceno, 1 milímetro, eu vou. Ele então virou-se para o guia espiritual. Este último brilhou antes de avançar, e ele seguiu. Após o lugar onde ele tinha desaparecido há um ano, o guia espiritual o levou a Tarkstrungold, embora não fosse o Tarkstrungold reconstruído, mas o velho que havia sido devorado por Shoujin Fog vários anos atrás. Andando pelos corredores da fortaleza agora vazia, ele foi incrivelmente levado para a sala de comunicação. Ao mesmo tempo, ele tomou um pequeno gole do soro amargo, que apressou sua produção de glóbulos vermelhos mais uma vez. Isto fez-lhe sentir melhor. Ele só tinha teletransportado para o espaço governado por Shoujin Fog. De uma certa perspectiva, ele nem sequer tinha andado em tudo, mas mesmo assim, ele tinha esgotado uma quantidade considerável de seu sangue. Enquanto isso, o guia espiritual começou a mover-se a Fazardli mais uma vez. O tempo que o guia espiritual parou em um local parecia correlacionar com quanto tempo Alicia permaneceu na área, apenas que foi muito encurtado. Roel acabou por parar nesta fortaleza por muito tempo. Já passaram algumas horas. Ou meio-dia. O ambiente escuro desfocou a compreensão do tempo de Roel. Ele continuou a seguir diligentemente o guia espiritual. Depois do que parecia ser horas de atravessar o maciço Tarkstrungold, o guia espiritual emanou um brilho brilhante, e seu corpo foi envolvido pela névoa branca mais uma vez. Desta vez, quando a névoa branca se dissipou, Roel foi atordoado pela paisagem estéril diante dele. Isto é, murmurou com sobrancelhas levantadas. Ele tinha sido trazido para uma terra desconhecida, sem vestígios de civilização. Também não havia vegetação à sua volta. Ele sempre soube que o continente Sia era enorme. Na verdade, os territórios ocupados pela humanidade eram insignificantes em comparação com a totalidade da terra do continente Sia. Não foi surpreendente que houvesse lugares que ele não reconhecesse. O que o confundiu foi o facto de Alicia ter chegado a um lugar como este. Felizmente, alguém parecia reconhecer este local. Esse foi provavelmente o principal campo de batalha naquela época, disse Grandar. Você reconhece este lugar? Roel perguntou. Eu não participei nessa batalha, mas eu conheço a localização.
Muitas coisas aconteceram desde então, mas o resto da mana no chão não mentiria, disse Grandar com uma voz sentimental. Roel colocou sua mão sobre a terra sob ele e lentamente infundiu sua mana. Depois de penetrar na camada superior do solo, ele finalmente sentiu a terra que tinha sido manchada com o sangue de inúmeros soldados na Era Antiga. Em sua poderosa mana, ele poderia sentir sua vontade de luta, sua intenção de matar e seus arrependimentos. Estas emoções fortes foram impressas na mana, Lingeringen mesmo após tantos anos tinha passado. Roel suspirou com um sapo antes de voltar aos pés. Podia adivinhar por que é que a Alicia veio aqui. Este foi o campo de batalha para a batalha decisiva entre a deusa mãe e o Salvador, significando que era provável que fosse o lugar onde a lua negra desceu e mergulhou o Salvador em Lunace, bem como o lugar onde a deusa mãe entrou em hibernação. Este foi o ponto de viragem do mundo, marcando o fim de uma era e o início de outro. Não foi surpreendente para Alicia, como a encarnação da lua negra, vir aqui depois de recuperar suas memórias. No entanto, Roel não se sentiu muito bem sobre este lugar. Seu coração inchava com desconforto enquanto olhava para as vastas planícies da tarde, sabendo que este era o lugar onde Alicia se esqueceu dele. Ele se tinha abstido de contar a ninguém sobre suas emoções de ser esquecido por Alicia, pois ele não achava que outros seriam capazes de empatia com como ele sentia. Mesmo assim, ele sentiu-se melancólico nesta terra. Ficou pacientemente no centro das planícies enquanto esperava que o guia espiritual se apagasse. O tempo cócegas e o pequeno patife, que tinha sido aleatoriamente ousado ao redor do lugar, finalmente encontrou o seu caminho e começou a encolher. Sem qualquer hesitação, Roel rapidamente ativou Silver Devourer para seguir o guia espiritual em sua jornada. Desta vez, o que ele viu depois da dissipação da névoa branca o fez alargar os olhos. Ele estava no meio de uma planície com uma torre gigantesca que subiu ao céu. Era o templo divino de Sia na Era Antiga, bem como um lugar que continha muitas das memórias de Roel. A Torre Munsul. O cérebro de Roel momentaneamente parou no momento em que viu a Torre da Lua. Seu choque foi quase palpável, embora houvesse vestígios de nostalgia em seus olhos também. Mais de uma vez ele tinha sonhado com a Torre da Lua depois de deixar o estado testemunha, especialmente quando ele estava lutando para sobreviver ao cerco dos desviantes. Ele nunca tinha pensado que iria testemunhar este grande edifício pessoalmente mais uma vez. A Torre Monsou já não existia, este foi um fato registrado nos anais de muitas raças, bem como uma inevitabilidade como as eras mudaram. Tudo o que poderia ser encontrado provavelmente foram apenas suas ruínas enterradas no fundo da terra. Por essa razão, quando ele viu a inabalável Torre da Lua em pé diante dele, ele percebeu que este lugar não era o mundo real. Ele tinha chegado inadvertidamente a outro lugar que ele estava procurando por tudo isso enquanto, a terra da deusa mãe da hibernação. Isso foi um mistério para o mundo há muito tempo. Muitos registros teorizaram que a terra de hibernação da mãe-deusa não existia no mundo real, mas em outra dimensão, lembrando de uma masmorra, um lugar que não podia ser acessado com os pés. No entanto, ninguém, seja seus adoradores ou seu inimigo, já havia chegado lá. No entanto, Roel se tornou o primeiro convidado a pisar nesta terra depois de Alicia, embora essa pode não ser a maneira mais precisa de colocá-lo. Ao olhar para a torre colossal, a expressão calma de Roel tornou-se complicada pela primeira vez. Seria bom chamá-lo de convidado na primeira vez que ele entrou no estado das testemunhas, mas foi difícil para ele dizer que ele era estranho com a deusa mãe depois do tempo que ele tinha passado com ela. Independentemente de serem inimigos ou parentes, havia um vínculo entre os dois. Essa foi também a razão pela qual ele estava hesitante em agir. A planície onde a Torre Monsou estava localizada era silenciosa. Roel fechou seus olhos para sentir seus arredores. Ele não conseguia sentir nenhum olhar, o que lhe disse que a deusa mãe estava dormindo. Incrivelmente, entrar na Torre da Lua e perturbar o sono da deusa mãe era perigoso, e ele não estava inclinado a fazê-lo. No entanto, seus olhos lentamente se firmaram quando ele pensou sobre a chamada de ajuda de Alicia na carta.
Seguiu cuidadosamente o guia espiritual para os imponentes portões da Torre da Lua. Em pé diante dos portões, ele de repente lembrou-se de como seu guarda de elfos no estado das testemunhas, Adola, tinha introduzido a Torre da Lua. Lembro-me que os guardas para a Torre da Lua são dois poderosos animais demoníacos. Roel preparou-se para o combate enquanto ele empurrou os portões abertos, mas para sua surpresa, não havia animais demoníacos a serem vistos. Vejou. Esta Torre da Lua é uma relíquia das memórias da deusa mãe. O Roel murmurou como seu coração foi colocado à vontade. A Torre Monsou original tinha muitas armadilhas para lidar com invasores, mas aqueles foram construídos pelas raças que residiam lá. Para a deusa mãe, a Torre da Lua era apenas um lugar para ficar. Infelizmente, ela foi incapaz de reviver as pessoas que uma vez residiram aqui. Seguindo o guia espiritual através do edifício escuro e vazio que contrastou o de suas memórias, o coração de Roel lentamente cresceu pesado. Ao subir a torre, ele encontrou bonecos mágicos que lidavam com a limpeza da torre, mas eles ignoraram-no como se ele não existisse. Ele respirou um suspiro de alívio, pois ele não quereria lutar aqui, se possível. Algumas horas depois, sob a liderança do guia espiritual, Roel chegou aos pisos superiores da torre. Depois de passar um tempo olhando ao redor, o guia espiritual finalmente localizou o quarto de Alicia. O quarto de Alicia estava localizado em um nível abaixo do salão do banquete, e era menor do que aquele em que Roel havia residido no estado das testemunhas. Mesmo antes de entrar na sala, Roel poderia dizer que tinha sido um tempo desde que Alicia foi a última aqui. Não havia sinais de atividade dentro da sala, mas fazia sentido, pois nem o sono nem o descanso era essencial para Alicia. Este era apenas um lugar para Alicia ficar de fora e ver a lua de. Roel ficou desapontado que Alicia não estava aqui, mas mais do que isso, ele se sentiu duvidoso e preocupado. Alicia deveria estar protegendo este lugar desde que era a terra da deusa mãe da hibernação, mas ela claramente não estava na Torre da Lua no momento. Isso significava que algo urgente tinha recortado? Pode estar relacionado com o plano final? Roel ponderou por um momento antes de apertar a cabeça. Mesmo que o plano final tivesse sido colocado em movimento, ele não achava que ninguém poderia localizar Alicia mais rápido do que ele e trazê-la para longe deste lugar. Isso colocou sua mente à vontade, e ele tomou um gole do soro vermelho para se acalmar. Ele então olhou para cima, e sua expressão se tornou solene. Houve uma boa chance de que a deusa mãe estava descansando no andar mais alto da Torre da Lua. Sabendo que ela estava tão perto, encheu-o de hesitação, mas ele escolheu priorizar Alicia. Ele virou-se para o guia espiritual. Este último, depois de circular ao redor da sala, parecia ter percebido que seu mestre não estava mais aqui, então começou a emanar uma luz brilhante. Em resposta, ele começou a ativar Silver Devourer para segui-lo. Desta vez, Roel descobriu os traços da pessoa que ele estava procurando antes que a névoa branca desaparecesse completamente. Ao mesmo tempo, um fluxo brilhante de luz cegou a sua visão. Light Devourer era uma existência aterrorizante com o poder de ignorar qualquer defesa para eliminar seu alvo, não importa quão poderoso o alvo era. Mesmo o poderoso Salvador não conseguiu neutralizar totalmente a capacidade do Devorador de Luz e perdeu seu corpo para ele. Estes raios de luz aterrorizantes foram agora alvo de Roel. Seu senso de perigo gritou desde o momento em que viu a luz correndo para ele, mas sua expressão não mudou no mínimo. Em vez disso, seus olhos dourados endureceram com convicção. No piscar de olhos, os poderes de 5 calamidades surgiram do corpo de Roel. Uma névoa branca derivada, uma aura de geada arrepiante, uma nuvem de maldições mortais, e uma tempestade amarela pálida manifestada na frente dele. Assento lava mergulhou no chão e fundiu-se com a terra para formar uma barreira ao seu redor. Foi inútil tentar escapar do ataque de Devourer Luz. A única esperança de sobreviver à sua agressão era encará-la de cabeça. Com 4 potências diferentes neutralizando sua proeza, o raio de luz que eventualmente atingiu a barreira de terra solidificada foi muito reduzido. Patre. Understood.
A deusa primordial da terra lançou uma bênção sobre a terra. Graças a isso e o reforço implacável do magma core da barreira terrestre, a luz foi finalmente vencida, permitindo que Roel veja a paisagem diante dele. Foi mais uma noite de planície, mas ele deduziu que ele estava em algum lugar em Tark Prairie. A esfera negra escaldante que plumetem do céu foi a melhor prova disso, um ovo do deus besta. A esfera negra diante dele era um corpo imaturo, era muito menor do que o completo que apareceu durante sua batalha com Banjol. Abaixo era uma névoa branca e uma aurora brilhante. Em pé no topo da aurora, banhado na luz da lua, uma mulher de cabelos prateados olhou para Roel com olhos de carmesim impassivos. Sua figura fracamente brilhante parecia etérea, mas ela comandou uma disposição fria e autoritária. Alicia. O coração de Roel pulou uma batida. A luz em seus olhos dourados acenou pela primeira vez. Ele já tinha preparado mentalmente para este momento, mas foi difícil para ele manter sua compostura quando ela olhou para ele com olhos tão estranhos e cautelosos. Esta foi a primeira vez que ele estava vendo um lado para ela. Nem mesmo com seu comportamento amedrontado em sua primeira reunião, ou sua fase de refresco desajeitada depois de jogar um tantrum, teve Alicia alguma vez desistiu de uma aura tão distante e inacessível para ele antes. É assim que ela aparece para os outros? Roel obrigou-se a acalmar-se enquanto afastava o meritorioso Spirit Guide. Ele então olhou para o céu, e ele estreitou seus olhos ao ver a lua cheia atrás de Alicia. É uma lua cheia hoje? Isso lhe deu um sentimento luminoso, sabendo que os poderes da deusa mãe eram os mais ativos durante a lua cheia. Isso significava que a parte da lua negra de Alicia também seria reforçada. A atual Alicia é a mais distante de como ela estava no passado. O coração de Roel afundou-se sobre a realização, mas ele sabia que tinha que dar-lhe uma tentativa não importa o que. Assim, ele se virou para a mulher de cabelos prateados no céu e disse: "Oh, foi muito tempo, Alicia. Ainda te lembras de mim?" A mulher de cabelos prateados continuou olhando-o com vigilância, não se incomodando em responder a ele. O coração de Roel lentamente cresceu pesado, mas ele não sabia que o coração de Alicia não era tão calmo quanto parecia ser. Aquele homem. O que se passa? Uma emoção bizarra sufusou o coração de Alicia, levando-a a deixar de lado sua intenção inicial de continuar seu bombardeio no intruso. Ela tinha sentido antes da chegada de Roel através do feedback de Shoujin Fog, e isso a levou a lançar um ataque no momento em que ele apareceu. Ela estava sentindo um senso inexplicável de perigo nos últimos dias, como se ela tivesse apanhado o olho de uma existência problemática, e isso a fez extremamente desconfortável. Por essa razão, ela estava especialmente mantendo um olho para a interferência externa enquanto lidava com os ovos da besta Deus secretamente crescendo ao redor do lugar. E a pessoa que eventualmente apareceu antes dela era o homem de cabelo preto, de olhos dourados no chão. É ele? O que me tem vigiado? Alicia perguntou. Por alguma razão, ela não sentiu hostilidade com o homem. Em vez disso, ela sentiu uma pressa irreprimível de emoções complicadas. Seu coração começou a bater tão rápido que seu peito doeu. Foi uma luta para manter sua hostilidade e vigilância, o que a fez hesitar em seus ataques também. Esses sentimentos só cresceram quando ela ouviu suas palavras. Há muito tempo, Alicia. Ainda te lembras de mim? Essas palavras tinham Alicia ampliando seus olhos, pois a voz deixou muito profunda de uma impressão sobre ela. Esta era a voz que tinha ressoado em sua mente desde o tempo que ela apareceu diante do exército unido e derrotou o ovo do deus besta. Isso deu-lhe uma ideia áspera de quem era o homem de cabelo preto e de olhos dourados. Ele deve ter sido um parente próximo no passado. Alicia instintivamente pensou que era o caso, mas ela não deixou ir de sua vigilância apesar disso. Em vez disso, a mana ao seu redor só se concentrou, pois ela poderia contar da capacidade de Roel de controlar as calamidades que ele era o rei. Ela sabia sobre o reitor das memórias que herdara da deusa mãe. Esse foi o traidor que virou sua lâmina contra a deusa mãe na Era Antiga, um alvo que tinha que ser eliminado a todo custo.
Uma batalha entre eles era inevitável a partir do momento em que aprendeu a sua identidade. Alicia, eu sou Roel Ascart. Sou o teu irmão adoptivo. Tens alguma impressão de mim? Diante de seu silêncio prolongado, Roel tentou mexer suas memórias através de relatar seu nome, mas o que ele recebeu foi seu olhar cada vez mais frio. O irmão mais velho? Estou a ver. Esse é o truque que você está jogando nesta geração. Ploy. O Roel foi flabbergasté. O ar ao redor de Alicia ficou mais frio como ela respondeu: Você forjou um relacionamento comigo antes do meu despertar para que você possa me explorar. Esse é o plano do seu clã para esta geração? Definitivamente não. Alicia, isto é um mal-entendido. Nós não. Me entendeu? Foster irmão, isso é o que você disse, certo? Eu, a encarnação da Lua Negra, tornei-me a irmã adoptiva do reitor? Pode haver tanta coincidência no mundo? Eu sei que é muita coincidência, mas é a verdade. Eu pensei que poderia haver segredos para a sua capacidade, mas nem eu nem a casa Ascart sabia sobre a deusa mãe quando você foi adotado na família. Basta. Alicia cortou atentamente as palavras de Roel curtas. O que aconteceu no passado é no passado agora. Não há nada entre nós. Vocês traidores devem ter sido os que me sustentam o despertar, mas acabou agora. Mesmo que seja apenas um pouco, você não vai tentar lembrar o nosso passado. Você vai entender se você poderia apenas lembrar o tempo que passamos juntos. Eu disse que acabou. A cara de Alicia lentamente ficou fria. Não importa o que aconteceu no passado. Tu, o rei, agora és meu inimigo. Isso é um fato que não pode ser mudado, então por que complicar com memórias passadas? Roel foi tornado sem palavras, e seu rosto lentamente pálido. Alicia sentiu-se estranhamente desconfortável ao ver tal expressão nele. Ainda, eu não acho que você está mentindo sobre nosso relacionamento passado, então eu vou fazer uma exceção especial, oferecendo-lhe uma escolha, disse ela com olhos estreitos. Você pode deixar este lugar agora, ou permanecer aqui para sempre.